Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixa uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías 17, vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos e omissões. Senhor, livra-nos, Senhor, do laço da passarinheira e da peste perniciosa. Guarda na destra da Tua justiça, Senhor. Vai repreendendo todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Senhor, acampa Teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a Tua palavra. Pai, na Tua palavra tem poder, na Tua palavra tem libertação, na Tua palavra tem vitória, Senhor. Que o Teu povo venha se agarrar à Tua palavra revelada, a Tua palavra, Senhor, que transforma, cura. O Senhor diz, né, que nós vamos ter, Senhor, libertação quando nós ouvirmos a coisa certa, quando nós estivermos atentos para a Tua palavra, Senhor, santa e poderosa. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, revela-se a nós nesse dia, seja direção, Pai, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor, Isaías, diz assim, 17, oráculo contra Damasco, né? Então aqui uma profecia contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade e se transformará em um montão de ruínas, abandonadas para sempre. As cidades dos países estarão entregues a rebanhos, que aí descansarão sem ser incomodados. Efraim perderá sua fortaleza e Damasco perderá o seu poderio. O resto de Arã terá o mesmo destino que a nobreza de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse dia, a nobreza de Jacó ficará pobre e desaparecerá a gordura do seu corpo. Acontecerá como quando os ceifeiros colhem o trigo, como quando seus braços apanham as espigas. Acontecerá como quando alguém respiga no vale de Rafaim. Sobrará apenas um restolho, como quando a chacoalha a oliveira, e ficam apenas 2 ou 3 azeitonas nos ramos mais altos, 4 ou 5 nos outros galhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Veja, uma profecia forte, uma profecia, né, aqui declarando que Damasco ele iria sofrer, ia ser derrotado, ia ser destruído. Aqui fala, né, da época onde Efraim, o reino de Israel, e Damasco, o reino de Arã, eles se unem contra a Síria, né? E ali forçam o rei de Judá a participar, mas Isaías anuncia, né, o que Deus falou para ele anunciar, que essa coalizão não ia ser boa, ia ser ali, né, uma derrota, uma destruição para Damasco. E nós vamos ver que Damasco é tomada pelos assírios, né? E no espaço de 10 anos vão ali pegando todo o território de Israel. Nós vamos vendo aqui, ó. Neste dia o homem se voltará para o seu Criador, voltará os seus olhos para o Santo de Israel. Não se fixará nos altares construídos por suas próprias mãos, trabalhados por seus próprios dedos, e também não vai olhar para os postes sagrados, nem para os altares de incenso. Deus, ele estava dizendo que a ira, Deus estava permitindo o inimigo, os assírios, atacarem o povo de Deus, porque eles tinham esquecido de buscar no Senhor. Eles tinham esquecido o Criador. Eles estavam colocando a confiança deles na força do braço. Eles resolveram se unir para ir contra o inimigo, mas esqueceram de orar a Deus, de perguntar qual era a vontade do Senhor. E eles ali, ó, nesse dia, até as cidades de refúgio ficaram abandonadas, como as cidades dos heveus e amorreus, que ficaram abandonadas com a chegada dos filhos de Israel. Tudo se tornará um deserto, porque você esqueceu o Deus que salva e não se lembrou da rocha que protege. Veja, quem salva é o Deus poderoso e santo. A rocha que protege é o nosso Senhor Jesus. Não podemos esquecer dessa rocha. Você planta jardins de Adonis, né? Aqui então, eles cultuavam esses deuses da primavera, que eles faziam plantas, né, aos deuses cananeus, deuses da primavera, né, Tamuz, né, Adonis, onde eles ali cultuavam
a cada estação um Deus. Eles não davam ao Deus criador do céu e da terra, um Deus único, a glória, mas a deuses, né? Então ali, olha, quando diz, porque vocês esqueceram de Deus que salva e não se lembrou da rocha que protege. Você planta jardins de Adonis e ele enxerta ramos estrangeiros. Quando você planta, você os vê crescer. Então tá dizendo, olha, quando vocês plantam, é uma planta, né, que vocês vê crescer. E na manhã seguinte vocês os vê florescer, mas a colheita se esvai em um dia de doença e de dor incurável. O que o Senhor está dizendo? É uma planta. Quando você se associa com o inimigo, quando você cultua outros deuses, você vai obter talvez resultado rápido. Quando a pessoa está lá, né, adorando demônios, cultuando, né, fazendo seus cultos satânicos, fazendo, dando tudo à tua carne, talvez ela vai obter um resultado rápido. Talvez ela vai obter algo rápido, né? Hoje, na moda que está aí, os joguinhos, né? Joguinhos que viciam. Tem pai e mãe que até permite o filho estar nisso, viciando em joguinhos, porque traz algum lucro. Mas isso é demônio. Isso traz destruição. Isso não é confiar em Deus. Isso não é esperar a provisão do Senhor. Tudo que não seja correto aos olhos de Deus, ela cedo ou tarde vai trazer consequências para o ser humano. Ó, o Deus é o Senhor de toda a história. O Deus Criador é o Senhor de toda a história, continuando aqui. O tumulto de povos numerosos, qual barulho de ondas no mar. O alarido das nações ecoa como o estrondo de águas tumultuosas. Os alaridos das nações ecoa como estrondo de muitas águas. No entanto, Deus as ameaça e elas fogem para longe, voam sobre os montes como palhas dispersas pelo vento, como um cisco de redemoinho. Ao anoitecer, provoca um espanto, mas ao amanhecer já não existe. Tal é o destino dos que nos saqueiam. Veja, eles sabiam que iam ali, né, ser saqueados, mas agora eles dizem, nós sabemos que o destino daqueles que nos saqueiam, que saqueiam o povo de Deus, que oprime, vai ser como esse alarido, né? Ao anoitecer, eles causam espanto, eles estão ali te ameaçando, mas no outro dia já não existe. É como aquelas ervas que eles cultuavam, aquele Deus que eles criaram para eles, né? Ali a planta cresce, no outro dia já não existe mais. Ela cresce rápido, mas ela traz uma colheita de amargura. Tal é o destino dos que nos saqueiam, a sorte daqueles que nos despojam. Hoje eles podem nos saquear. Hoje o inimigo pode nos afrontar. Hoje nós podemos estar nessa situação, né? Aqui Israel estava ali, né, passando por uma luta tremenda, né? O câncer da injustiça estava sobre o povo de Deus. Mas eles não podiam se aliançar com o mal, porque toda vez que o povo de Deus se aliançava com o mal vinha sobre eles. Mas que nós venhamos ficar com essa mensagem final, que o inimigo, ele ali, ó, no entanto, Deus ameaça e elas fogem para longe. Então, o alarido das muitas nações, o estrondo de muitas águas, isto é, o inimigo pode vir com muitos barulhos, mas é Deus quem faz esse mal fugir de nós. É Deus quem faz o inimigo se afastar de nós. Vão para os montes como palhas dispersas pelo vento, como cisco de redemoinho. Ao anoitecer provocam um espanto, mas ao amanhecer já não existem. Quando nós olhamos para Deus, você pode ver uma montanha de problemas, de preocupações. Você pode ver o inimigo vir contra você, mas se você está no Deus poderoso e santo, né, e não se aliançando com o mal, não indo contra a vontade de Deus, você vai ver essa provisão, esse cuidado de Deus, que Ele faz com que o inimigo se afaste. Aleluia! Aqueles que te despojam, eles vão ter esse destino. Tal é o destino dos que nos saqueiam, a sorte daqueles que nos despojam. É a derrota. É a derrota, aleluia, que nós venhamos estar atentos. E a confirmação de Deus veio no livro de Esther, capítulo 6, onde diz assim: e naquela noite fugiu o sono do rei, e disse então que trouxesse os livros dos registros de crônicas, e as leram diante do rei.
e se achou escrito como Mardoqueu tinha dado aviso com respeito a Bigitã e Teres, dois dos eunucos do rei da guarda da porta, que tinham procurado colocar a mão no rei Assuero. E disse o rei: que honra ou que destinação se fez a Mardoqueu por isso? Veja, Mardoqueu tinha ali ido ao rei e anunciado que ali esses dois homens, né, Bigitã e Teres, estavam planejando a morte do rei. Estavam planejando contra a vida do rei. Então, nesse tempo, Mardoqueu, ele não foi honrado. Ele também não requeriu nenhuma honra. Ele ficou quietinho na dele. E quando, uma noite, Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei para que ele fosse ler o livro de Crônicas. Foi o próprio Espírito Santo do Senhor, de Deus poderoso e santo, que foi lá e fez o rei Assuero. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida? Permaneça como Mardoqueu. Ele foi humilhado, ele foi injustiçado muitas das vezes, ele ficou na dele, ele fez o bem, mas ele foi apontado, ele foi esquecido, mas Deus não esquece, Deus honrou a ele. Então, nessa noite, Deus levou ao rei Assuero, né, ali, essa perca de sono, para que ele lembrasse, para que ele fosse pesquisar que ele tinha uma dívida para com Mardoqueu. E disse o rei: que honra ou que destinação se fez a Mardoqueu por isso? E responderam os servos do rei, os seus oficiais: nada se tem feito com ele. O homem pode esquecer, o homem pode não fazer, mas Deus traz à tona, Deus, ele honra, Deus, ele levanta a favor do seu povo. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha vindo ao pátio de fora da casa do rei para dizer ao rei que fizesse pendurar Mardoqueu na forca que ele tinha pendurado, ele tinha preparado. Bem, veja, enquanto Deus estava ali preparando naquele momento a honra para Mardoqueu, Amã estava preparando uma forca. O inimigo estava planejando uma forca. Então, os servos ali disse: é Amã que está no pátio. E o rei então chamou Amã, que era um dos seus homens ali, ministros, né? Que era de muita confiança. E ele disse: o que nós podemos fazer para honrar Mardoqueu? Então ele disse: olha, coloca vestes real nele, né? Mas ele não falou que era Mardoqueu. Ele falou: o que nós podemos fazer para honrar alguém, né, que é digno de honra? E Amã, todo ali orgulhoso, porque ele tinha ira contra Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Mardoqueu só prostrava-se diante do Deus poderoso e santo. Então, aquilo trouxe ira em Amã. E Amã disse: olha, pensando que ele seria o honrado, porque ele era autossuficiente, ele achava que era poderoso. Ele era um homem egocêntrico, né? Ele era um homem ali que achava que ele podia tudo, né? Então ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as vestes real, né? Ele queria se parecer com o rei. Vamos pegar o cavalo do rei, a coroa do rei, pôr no cavalo, e vamos pegar um dos seus homens maioral aí, para que ande com esse homem na praça, gritando que ele é digno de honra, né? Porque ele é homem que agrada ao rei, né? E ele merece honra. Ele pensando que seria ele. Então o rei disse: então faça tudo, apressa-te, e toma as vestes, o cavalo, como tudo você falou aí. Vai honrar Mardoqueu, e vai honrar esse judeu Mardoqueu. Aleluia! Então ele ficou frustrado. Ele pensou que a honra seria para ele. Veja, quando Deus diz para nós lá em Isaías 17, que o povo seria punido porque eles fizeram de proteção e cuidado deles outros deuses. Mas quando nós olhamos para Mardoqueu, Mardoqueu permaneceu fiel ao Senhor. Mardoqueu permaneceu fiel ao Deus poderoso e santo. Ele não fez alianças com ninguém, né, com nenhum Deus estranho, mas ele permaneceu na dispensação do Senhor, na graça, esperando a proteção do Senhor. E no tempo certo, o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida? Talvez você pense: está difícil, eu vou me meter com algo que me dá um respaldo financeiro rápido, me dá uma provisão rápida, e o Senhor está dizendo: não faça isso. Não
entra em negociações que não é para você. Não faça coisa que desagrade ao Senhor, mas permaneça confiando, permaneça colocando a tua confiança no Deus poderoso e santo, né? Então, depois, né, e Mardoqueu, depois disto, retornou para a porta do rei. Veja, ele continuou a servir o rei. O nosso rei aqui, Assuero, representa o nosso Deus, né? Assuero, Mardoqueu, ele continuou a servir o Senhor. Ele não ficou engrandecido. Ele esperou que Deus a todo momento pudesse honrá-lo de forma que a glória fosse de Deus. Se Mardoqueu ele exigisse alguma honra quando ele denunciou aqueles homens que estavam tramando contra a vida do rei, ele não poderia receber a honra do Senhor agora e nem livramento, mas no tempo certo e na hora exata. Deus está dizendo, eu vou te honrar. Tudo que você fez para o meu reino, tudo que você fez para a minha obra, no tempo e na hora exata, é Deus quem vai te honrar, né? Então, Amã voltou para sua casa. E ele então, naquela hora, ele falou, ele ali falou a sua indignação para os seus, para sua mulher. E então ele recebeu um conselho ali, né? Daqueles homens, os seus amigos. Então eles disseram, os sábios, né? A primeira vez que aqueles homens sábios ali falou algo sábio verdadeiramente. Eles disseram assim, se da descendência dos judeus é Mardoqueu, se é da descendência de Deus, se ele é um judeu, descendente, crê, fervoroso no Senhor, diante de quem começaste já a cair, não o vencerá, antes diante dele certamente cairás. Então, tá dizendo, olha, se você se meteu com o Mardoqueu, né, e diante dele você já começa a cair. Por quê? Ó, e quando eles estavam ainda a falar com eles, os eunucos do rei chegaram apressados para fazer vir Amã ao banquete de Ester, que Ester havia preparado. Por quê? Eles sabiam, né, que eles serviam a Deus único, Deus poderoso, Deus que pode todas as coisas. Então, quando ele diz ali, ó, se você tem ido contra Amã, que é um judeu que crê no Deus único, né? Diante dele já começaste a cair e não vencerás. Antes, diante dele, certamente cairás. Eles tinham o inimigo ali, do povo de Deus, ele tinha plena certeza. Ele sabia que não podia mexer com um povo que era povo de Deus. Sabia que não podia mexer com um povo que temia ao Deus poderoso e santo. Não poderia tocar num ungido, não poderia mexer com alguém que teme ao Senhor verdadeiramente. O que o Senhor está dizendo? Não faça alianças com o mal, não faça alianças com o inimigo, não faça aliança com aquele que pode te dar lucro rápido. Não vá se meter com coisas que podem te trazer favor, né? Aparentemente bom. Você vê aqui que nós vemos em Isaías 17, Deus confirmando. Eles foram fazer alianças, né? Ali o reino de Israel com o reino de Arã. Eles foram fazer aliança, ainda forçaram ali o rei de Judá a participar. Mas Deus estava dizendo, porque vocês têm cultuado outros deuses, porque vocês têm colocado a força de vocês em outros altares, vocês têm abandonado ao Deus, né, que pode salvar, o Deus que é a tua proteção, que é a tua rocha. Vocês vão ver a destruição, vão colher a destruição. Mas quando nós olhamos para Mardoqueu, que era ali um homem aparentemente invisível naquele reinado, mas ele a todo tempo ele adorava, confiava e acreditava no Deus dele. Ele sabia que na hora e no momento exato Deus iria levantar-se a favor dele. Ele não foi reconhecido no momento certo, né? Pode ser que você esteja nessa situação de Mardoqueu, né? Aonde você não vê saída, aonde você fala, Senhor, eu já cultuei, já fiz, já semeei e eu não tenho visto retorno, não tenho visto honra, mas que você não venha questionar a Deus. Mardoqueu, ele não questionou o Senhor. Mardoqueu, ele permaneceu quieto, confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. Enquanto Amã preparava a forca, Deus estava preparando a honra. Deus estava preparando a honra. E nós vemos, né? Nós conseguimos ver como Deus
ele chega a ser até sarcástico aqui, né? Como ele ali brincou com Amã. Como Deus, ele permite o inimigo pensar que está ganhando. Como ele permite que o inimigo pense que ele já está no controle de alguma coisa, né? Então, quando nós vamos ver aqui que qual será que foi o pensamento de Amã quando ele escutou o rei ali dizendo, olha, vai e honra Mardoqueu, né? A frustração daquele homem. É o que o inimigo tem. Ele pode planejar, armar, queria eliminar o povo de Deus, enquanto Deus estava preparando. Ali é uma, chega a ser ali, né? Até um humor, né? Você pode ver assim que como o nosso Deus, ele tem os meios de honrar e de ali abater todo o orgulho. Chega a ser até engraçado como Deus é ali, né? Como foi essa situação. Como é engraçado como Deus lidou com esse orgulho de Amã. Quando ele pensava que ele estava no controle de todas as coisas. E Deus disse, não, você vai honrar o meu servo Mardoqueu. O que nós temos que entender? Que a humildade de Mardoqueu e a confiança no Deus poderoso e santo honrou ele no tempo e na hora exata. Ele não ficou lá pressionando ao Senhor. Senhor, olha, eu fiz isso. Senhor, olha, eu fiz aquilo. Ele apenas serviu ao Senhor e pronto. E no tempo certo, se ele tivesse pedido honra antes ali, né? Se ele tivesse, com certeza, Deus não teria como honrar ele e livrar ele nesse momento, dar esse livramento de morte a Mardoqueu. Mas não, ele permitiu, ele ficou quieto, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Que Deus está dizendo, não faça aliança com o inimigo. Porque o inimigo é assim, ó. Ele é como, né? Assim é o destino do inimigo, né? Que saqueia o povo de Deus. Né? Eles vêm, despojam, ao anoitecer eles estão lá nos trazendo temor, tristeza, afronta, mas o amanhecer ele já não existe. E quantas das vezes o ser humano vai dormir lá preocupado, cheio de turbilhões, né? Não sei quais são os seus gigantes, quais têm sido as afrontas da sua vida. E ao amanhecer, Deus te acalmou durante aquela noite, quando você clama ao Senhor, quando você começa a orar ao Senhor, né? Quando você perde o sono, a melhor coisa que você tem a fazer não é planejar por conta própria, mas é você levantar e falar com Deus, esvaziar-se de si mesmo e pedir, Senhor, me ajude a resolver isso. Senhor, esteja no controle da minha vida. Tira a tristeza, tira a incapacidade. Eu não quero viver uma vida por viver, Senhor. Eu quero viver uma vida para o Senhor, uma vida com propósito. E, Senhor, eu preciso da tua ajuda nesse negócio, nessa situação, nesse sentimento, nessa minha emoção. E então você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai te dar uma noite tranquila de sono, né? Então, o inimigo muitas das vezes vem nos afrontar durante a noite. A preocupação vem à noite, a doença piora à noite, né? Assim é o inimigo, ele muitas das vezes planeja atacar, né? Ali à noite, onde o povo está dormindo, está desprotegido. Ou no momento da alegria, de muita festa, de repente, né? O de repente do mal chega. Mas Deus está dizendo, quando nós colocamos nossa confiança nele, não em altares, não em outras coisas, ele pode vir, né? E ao amanhecer já não existe aquele mal. De repente já não existe aquele mal. Quando você clama a Deus, o mal tem que fugir. Quando você coloca a tua confiança no Senhor, o mal tem que bater em retirada no nome de Jesus Cristo. Aonde tem um povo de Deus, o mal não pode permanecer, né? Pode parecer que demorou, né? Ali o povo de Israel, eles eram injustiçados pelo mal. Eles sofriam com a injustiça. Mas Deus está dizendo, sobrou alguns restolhos, né? Como ali, quando balança ali a árvore, né? Quando balança a árvore ali das azeitonas, fica algumas, né? Porque alguns não se contaminaram, alguns não se cederam ao inimigo, né? Muitos estavam indo na onda do mundo. O que o Senhor está dizendo para nós? É tempo de Deus sacudir a videira, de ver quem é o verdadeiro, quem que é o falso, quem que realmente confia em Deus e quem realmente vai negociar com o mundo. É tempo de nós permanecermos no Senhor. Como eu disse, tem muitas possibilidades aí, né? A internet
para ganhar dinheiro, se você não usa ela para o bem, você ganha dinheiro rapidinho. Né? O pessoal hoje usa a internet para prostituição, para o mal, para fofocar, para denegrir a imagem, agora esses jogos de azar. Então o que o Senhor está dizendo? Permaneça no Senhor, não olhe para um meio rápido de conquistar, de possuir, de ter coisas. Não, no tempo certo Deus vai honrar. E o que Deus faz, o que Deus faz é permanente, é para sempre. Então ali nós vamos ver que Deus honrou Mardoqueu, né? Esther já tinha ali preparado um banquete para denunciar Amã, que estava afrontando o povo dela. Então Amã preparou uma forca, mas ele foi enforcado naquela forca, ele foi aniquilado na própria armadilha que ele fez contra o povo de Deus. O que ele tinha saiu das mãos dele. O que Deus está dizendo para nós? Deus, ele vai tirar o sono do ímpio, né? Era um Deus não ímpio, mas era um rei ali, né? Deus vai tirar o sono de alguém para honrar o teu povo. Deus vai tirar o sono de alguém para lembrar, né, ali, uma autoridade, alguém que está numa posição melhor, de quantas bênçãos você já trouxe para o reino, de quantas bênçãos você já produziu, seja numa empresa, nada vai ficar escondido, nada vai ficar. Talvez você fala, Senhor, tem pessoas que levou vantagem, tem pessoas que o mérito era meu e levou esse mérito. Mas sabe o que Deus está dizendo? Ele é quem vai te honrar. É ele quem vai trazer a memória. Deus vai trazer à tona tudo que é verdadeiro. Então, aquele banquete ali foi para desmascarar Amã. Enquanto Amã achava que ia ser honrado, tudo que ele planejou de mal começou a voltar contra ele. Então, descansa no Senhor. Não deixa a ira vir no teu coração quando você perceber o mal, mas permaneça confiando no Senhor. Então, aí o rei, né, ali, ele deu uma sentença de morte, né? E Amã é pendurado na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Na própria forca que ele planejou para o inimigo. O que Deus está dizendo? O mal que o inimigo tem plantado, tem falado contra a tua vida, o mal vai cair sobre essa própria pessoa. Mardoqueu, ele foi Amã, né? Ele foi ali pendurado na forca que ele planejou para um servo de Deus. E Mardoqueu, ele é elevado, ele foi honrado, né? Então ali, Assuero tirou uma casa, porque Amã era um homem muito rico, tinha muitas propriedades, tinha muita coisa. Então, Deus tirou do inimigo e deu para Mardoqueu. Deu na mão de Esther, e Esther honrou teu tio Mardoqueu. E Mardoqueu ali, ele recebeu um anel, né, que era de Amã, né, e que dava ali poder para cuidar das coisas ali no reino. Então, aquilo que estava na mão de Amã passou para a mão de Mardoqueu. Aquilo que o inimigo tem tramado de levar vantagem sobre as nossas vidas, que somos servos e servas do Senhor, não vai proceder. Permaneça fiel ao Senhor. Seja confiante no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Confia no Senhor, né? Não deixe o mal. O que Deus está dizendo para nós? Vamos ser sinceros que a palavra do Senhor está dizendo. Ele vai chacoalhar. Ele vai trazer aí coisas que vai te trazer resultado rápido. Ele vai chacoalhar essa árvore, a videira. Ele quer ver o que sai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha aqui, vamos ler novamente aqui o verso 4. Ó. Nesse dia, a nobreza de Jacó ficará pobre e desaparecerá a gordura do seu corpo. Acontecerá como quando os ceifeiros colhem o trigo, como quando os braços apanham espigas. Acontecerá quando alguém respiga no vale de Rafaim. Sobrará apenas restolhos, como quando se chacoalha a oliveira. Então, Deus, ele vai chacoalhar a oliveira, né? Eu falei videira, perdão. Videira, não. A oliveira. Então, ali para ver o que sai. Ele vai chacoalhar a oliveira.
né, que produz azeitonas. Então, a videira produz a uva, perdão. Então, ele vai chacoalhar. Isso que ele está dizendo. É tempo de se posicionar com Deus. É tempo de se posicionar com o Pai poderoso e santo. E não abrir mão de todo, né, processo. Não abrir mão do Senhor. É você ver o mal vindo e falar, eu estou guardado. O Senhor deixou bem claro. Porque vocês esqueceram de Deus que salva e não se lembrou da rocha que protege. Nós temos que estar a todo tempo lembrando, é Deus que salva. Ele é a rocha que nos protege. É nele que está a salvação. É nele que está a proteção. É nele que está toda a provisão. E ali não tinha como Deus defender. Apenas um pouco se colocou na confiança de Deus. Seja como Mardoqueu. Permaneça confiando no Senhor. Espere que Deus vai te honrar. Não vá ceder para alianças que vai te trazer algum favor rápido. Não, Deus está dizendo, permaneça no Senhor. É Ele que vai te honrar no tempo e na hora exata. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Toca nos nossos corações. Senhor, que nós não venhamos ceder para o mal, para as oportunidades que não é de ti, para as bênçãos, aparentemente bênção, Senhor, mas que é maldição para nossas vidas. Mas que nós venhamos ficar na rocha verdadeira, confiar no Deus que salva, no Deus que cura e no Deus que liberta, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.